Se parte da nossa formação moral decorre, por várias razões, de nossa vivência coletiva, quão aberta é, ou deve ser, a ética cristã para influxos de outras visões de mundo? Em outros termos, em que medida é razoável incorporarmos elementos de outras cosmovisões? Resposta rápida e direta, pelo crivo da ética cristã. Né? O nosso crivo é a palavra de Deus, nosso crivo é Cristo. O que Jesus faria? Não, tô brincando. Mas o nosso crivo é Cristo. Quando a gente estuda ética, a gente vê um esforço muito grande da própria sociedade em si de formar virtudes no ser humano, certo? Virtudes, às vezes, que são só encontradas, né, na Bíblia. E, assim, às vezes a gente até pensa assim, nossa, né, o ser humano por si só criou essas virtudes. Mas não, a gente vê lá em Eclesiastes que Deus colocou o senso de eternidade no homem. Então, o homem já vem com alguns certos padrões, assim, naturais, e que ele encontra, mas a gente vê essa necessidade até na sociedade, na história da filosofia inteira, sempre pensando assim, sempre o homem buscando e tentando entrar em harmonia, ter felicidade, né, que é uma das coisas que, desde da Grécia, né, que falava que o homem, a finalidade do homem é ser feliz, né, enfim, desde a gente vê essa necessidade que é vista em todo o percurso filosófico ocidental, né? Então a gente vê que existe diálogos que nós podemos fazer em relação à cultura, mas é porque primeiro o ser humano ele está sob a graça comum, né? Ele está sob, então nós como cristãos e o mundo, né, está sob a graça comum de Deus, e é por isso que a gente também consegue ver na cultura pontos de luz, vamos dizer assim, né, pontos que falam sobre esse senso de eternidade, sobre essa fome, né, de eternidade, que uma coisa que Agostinho fala, né, que só pode ser preenchida por Cristo, né, essa fome que o mundo tem. Mas a gente consegue ver que a gente consegue ter esses pequenos diálogos, a gente consegue enxergar essas pequenas luzes dentro da cultura, dentro da sociedade, porque por causa, primeiro, da graça comum de Deus, por causa também que Deus ele se expressa, né, por meio da criação, por causa também da nossa cultura, que é uma cultura que foi fundada na cultura judaico-cristã. Então, a gente vê esses pequenos pontos de diálogo, mas sabendo que quem nos dá realmente a resposta de todas as coisas é Cristo, né? Cristo é o centro. Cristo é a chave de sentido para toda a humanidade, né? Ele é o ponto hermenêutico central, que é a chave hermenêutica central que a gente destrincha toda a realidade, né? Então, eu acho que é isso, a gente consegue enxergar alguns pontos, sim. Por exemplo, quando eu leio Aristóteles, assim, eu fico encantada, né, com o que ele fala, a gente tem que, as virtudes, os hábitos geram virtudes, as virtudes, né, são propícias para o bem comum, enfim, a gente consegue ver esses diálogos, né, mas a gente não necessariamente os incorpora, mas a gente consegue estabelecer um diálogo entre eles, né? A gente consegue estabelecer um diálogo, porque nós vemos que o verdadeiro sentido, o verdadeiro pano de fundo verdadeiro da realidade é Cristo, né? Por mais que a gente encontre muito sentido, né, na filosofia, entre aspas, mundana, na filosofia, na sociologia, ou eu acho interessante, por exemplo, escutar algumas músicas que parecem foram feitas assim, são músicas gospels, né? Parece que são músicas cristãs, que fazem sentido para nós. Mas é porque há no mundo esses vislumbres da graça de Deus, e há também esse senso de eternidade que Deus colocou no próprio homem, né?